Olá, meu nome é Vinícius Marques, sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de fibromialgia. Vamos estudar as suas principais causas na medicina chinesa, vamos estudar as principais configurações e síndromes que estão presentes numa fibromialgia e, é claro, como tratar cada uma dessas situações através da acupuntura. Então, senta, pega o caderno, que o vídeo é longo e bora para o nosso estudo. Bom, então vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Prontinho, já estão vendo aí. Fibromialgia. Bora lá. Então, primeira coisa que a gente tem que compreender é que a medicina chinesa ela se desenvolveu ao longo de 2.500 anos. E muito daquilo que nós fazemos está enraizado na percepção que foi construída ao longo desse período. Então, é claro, fibromialgia, apesar de ser um diagnóstico moderno, pessoas sofriam disso desde que o mundo é mundo, só que elas não tinham noção desta palavra. Então, como que esse paciente se apresentava aos profissionais da época clássica? Falando a respeito dos seus sinais e sintomas. Então, a medicina chinesa, ela é calcada, ela é enraizada na análise de sinais e sintomas. Então é nisso que nós precisamos prestar atenção. Ou seja, eu estou dizendo para você que o termo fibromialgia é um termo que não existe na medicina chinesa clássica e, portanto, esta informação não nos ajuda em absolutamente nada. Em absolutamente nada. O que vai nos ajudar é aquilo que o paciente está trazendo com ele, que são seus sinais e sintomas. Então, na hora que o paciente sentar diante de você e falar: "Ah, minha queixa principal é fibromialgia", pera lá. Fibromialgia é um conjunto de sinais e sintomas possíveis do paciente apresentar. Eu não quero saber o que é possível de você ter, eu quero saber o que você tem. E mais do que isso, eu quero saber o que desta doença mais lhe incomoda. Para isso, é importante a gente saber como que essa doença se apresenta. Então vamos lá. Qual é a sintomatologia mais comum para aqueles pacientes que sofrem com fibromialgia? Primeira coisa, dor no corpo. Dor no corpo é um dos principais sintomas. Segundo Felipe Sionneau e Bob Flaus, num dos seus livros, onde eles discutem a respeito de fibromialgia, inclusive apresentam um estudo que afirma para nós que de 90% a 100% dos pacientes com fibromialgia vão reivindicar, vão reclamar de fadiga e de dor no corpo. Então, obviamente, esses dois sintomas são extremamente comuns. Então, a gente tem que estar bem atento a eles. Claro, como são sintomas, obviamente eu vou encontrar referências disso na medicina chinesa clássica. E aí sim, eu terei ferramenta para poder trabalhar. Então vamos lá. Se o paciente falar que tem dor no corpo, no caso da fibromialgia, a maioria dos pacientes vai apresentar uma dor que é migratória. Ora dói um local, ora dói outro local, ora dói outro local e assim vai. A dor se espalha pelo corpo e se manifesta em diferentes áreas, em diferentes momentos. Né? Então é o que a gente chama de dor migratória. E além da dor, o paciente também pode apresentar limitação de movimento. Ou seja, se espera que ele possa fazer um movimento de X amplitude e essa amplitude está mais reduzida. Então, se eu tenho dor e se eu tenho limitação de movimento, eu tenho aquilo que nós chamamos de síndrome B ou de condição B, que foi apresentada no capítulo 43 do Swan, que descreve para nós que é a união de 3 agentes patogênicos: vento, umidade e frio. É claro que ao longo do tempo esse frio pode se transformar em calor. Além disso, dependendo do paciente, um agente patogênico ou outro pode ter mais facilidade de prosperar, né? Dependendo das condições internas do corpo e etc. Tem várias variáveis. Mas o importante aqui é a gente ter em mente que questão de dor no corpo, dor migratória, já está respaldada pela medicina chinesa clássica. A questão de fadiga eu vou encontrar em categorias de doenças chamadas de PIFA. Formigamento e inchaço articular, alguns pacientes podem apresentar. E esse tipo de característica, formigamento, inchaço articular, já está prevista nas condições B, nas condições de obstrução.
Perfeito? Além disso, o paciente pode relatar dor de cabeça, que na medicina chinesa clássica é conhecida como tou tong, né? Tou, cabeça, tong vem de dor. Alterações do sono. Alguns pacientes podem apresentar insônia, outros podem apresentar alterações como sono agitado por sonhos e etc. Então, na medicina chinesa clássica, poderia ser encontrado como pu mian, né? Um quadro de insônia. Ansiedade. Alguns pacientes vão ter alguns relatos de alterações nessa questão emocional, né? Existe uma categoria de doença da medicina chinesa clássica chamada de Shan-You-Si, a tendência à ansiedade e à preocupação, que corresponde a esta proposta. Além disso, o paciente pode apresentar alterações do sistema digestório. É claro, dependendo da alteração, vai encaixar numa categoria de doença diferente. Por que as categorias de doença são tão importantes? Porque na hora que eu falo que a categoria de doença é X, ou é Y, ou é Z, eu já consigo reconhecer ali quais são os melhores pontos a serem utilizados. Eu já consigo perceber ali quais são os possíveis padrões por detrás de cada uma dessas categorias e, portanto, qual suplemento eu teria que fazer na minha combinação prevista inicialmente. Tranquilo até aqui? Show de bola? Vamos prosseguir. Uma das coisas que nós conseguimos identificar facilmente nos pacientes com fibromialgia é que é uma condição mista. Ao mesmo tempo que ele sente uma dor limitante, ele também se sente cansado. Então eu já sei que eu terei aí de antemão uma deficiência do interior, uma deficiência no correto, ou seja, naquilo que trabalha em prol da fisiologia do meu corpo, mas eu terei um excedente, eu terei um excesso, um acúmulo de fatores patogênicos que muitas vezes irão se acumular nos canais e assim gerando dor e limitação de movimento. Perfeito até aqui? Tranquilo? Então a gente precisa identificar quais são estas causas que levarão à diminuição daquilo que trabalha em prol da fisiologia e que ao mesmo tempo favorecem ao acúmulo desses agentes patogênicos no corpo do paciente. Show de bola? Então vamos lá. A primeira grande possibilidade, né, esse primeiro quadro aqui, nos fala sobre constituição fraca, excesso de esforço, doença crônica e durante o período pós-parto. Lembrando que a fibromialgia é uma condição que é muito mais comum nas mulheres do que nos homens, tá? Por isso que boa parte dos desenhos que vocês estão vendo aí são de mulheres. Então, veja só. Repara só. Constituição fraca, ou seja, há alguma coisa naquele paciente, né, que fez com que ele nascesse já com algum tipo de déficit, com algum tipo de insuficiência. A constituição dele favorece o enfraquecimento. O outro ali, excesso de esforço. Claro, se eu me esforçar excessivamente, seja fisicamente, seja mentalmente, os recursos do meu corpo serão gastos para poder dar conta desse esforço excedente. E uma vez que eu vou consumindo, exaurindo esses recursos do meu corpo e não dou tempo ao tempo, ou seja, eu não dou tempo de recuperação, eu vou acabar entrando em uma deficiência. Doenças crônicas, como o próprio A Arte da Guerra, né, no capítulo 2, cláusula 2, remete para nós. Toda vez que você tem uma luta que se arrasta por mais tempo do que deveria, você vai exaurindo os recursos do Estado. O que isso quer dizer dentro da medicina chinesa? Toda vez que uma doença me ataca, eu acabo tendo que utilizar os recursos do meu corpo para poder enfrentar esta doença. Só que aí é que está. Quanto mais tempo essa briga se arrasta, essa batalha entre correto e patógeno acaba se arrastando, quanto mais tempo isso dura, mais recursos internos são gastos nesta batalha. E, portanto, uma tendência maior a entrar num quadro de insuficiência do correto e, portanto, facilitando cada vez mais a proliferação do patógeno.
Durante o período pós-parto, nós sabemos muito bem que o período da gestação já é um período onde a mulher acaba tendo que ter um desprendimento maior de seus recursos. Por quê? Além de ter que promover as características fisiológicas do próprio corpo, os recursos internos também são gastos para manter a vida extra que ela está carregando ali. E durante o parto há um esforço descomunal. Se vocês já presenciaram, já viveram isso, você sabe do que eu estou falando. É um esforço descomunal que é feito ali. Além disso, há um grande gasto de ti, de sangue, de essência e etc. E além disso, no pós-parto, ainda haverá consumo de recursos internos, porque é necessário agora a formação do leite materno. Então, obviamente, é um momento onde há uma tendência a uma fragilidade, uma tendência a uma formação e um desenvolvimento de uma deficiência. Por isso que é necessário dar tempo ao tempo para que o corpo possa se recuperar. Show de bola? Tranquilo até aqui? Manso? Então, essas 4 condições têm algo em comum. Elas derrubam, elas prejudicam o correto. Lembrando, o que é o correto? São aqueles recursos internos que trabalham em prol da fisiologia do corpo. Então, se eles estão sendo exauridos, se eles estão sendo consumidos, o corpo fica muito mais exposto à penetração de fatores patogênicos externos. Assim, a síndrome B, que é o vento, a umidade, o frio, podem se estabelecer no corpo de forma muito, muito mais facilitada. Seguindo aqui, nós temos a parte de frustração, irritabilidade e de estresse. O que esses 3 têm em comum? Os 3 irão conduzir à estagnação do Qi do fígado. E por que isto ocorre? Isso está diretamente ligado com o mecanismo do desejo. Tá? Como que ele funciona? Nossos órgãos do sentido trabalham como se fossem antenas, captando informações do meio externo. Então, por exemplo, eu tô andando ali numa loja e eu vi esse celular, né? Tô passando ali e eu vi. Meu olho captou a informação. Esta informação é direcionada para o meu coração, porque a mente vai fazer uma interpretação daquilo que está sendo visto. Apesar de cada sentido ter uma correlação direta com um órgão específico, todas as informações coletadas por qualquer um dos órgãos do sentido necessariamente precisam passar pelo coração para que haja uma interpretação através da mente. Então, na hora que eu bati o olho naquele celular, eu falei, nossa, que celular incrível! Nossa, ele tem câmera, ele não sei o que, pipipi, popopó. Aquilo despertou um desejo. E esse desejo irá ativar o meu fogo monarca, mas você sabe, o fogo monarca precisa ser calmo, ele não pode ser agitado. Então ele passa essa agitação para o fogo ministro e se vira aí. O fogo ministro irá trabalhar com o rim e com o fígado, com os dois. Quando ele alcança o fígado é para promover livre circulação. É dar um estímulo de livre circulação no fígado. Agora imagina que eu tenho olhado para esse celular e falado, então, mas não vai rolar, não tenho dinheiro para comprar, não vou comprar. Ou seja, ele queria dar aquele estímulo de livre fluxo e agora, baixa a tua bola, segura ali. Isso vai promover uma estagnação. A função do fígado é dar manutenção na livre circulação, então ele vai desobstruir. Aí vem uma nova frustração, outra coisa, outro desejo que não acontece, estagnação de novo. Ele libera mais uma vez. Só que se isso começa a acontecer de maneira frequente, de maneira excessiva, chega uma hora que o fígado não dá conta de manter essa livre circulação. E aí a estagnação se manifesta, se estabelece no nosso corpo. E com isso irá se desenvolver diversas consequências. Com o fígado estagnado, com a madeira em excesso, a terra será afetada. Madeira irá atacar transversalmente a terra. E quando eu tenho fígado estagnado atacando o baço, segundo o Sionô, segundo o Bob Flaus, nós temos aí então o coração
do padrão de fibromialgia, da condição de fibromialgia, estagnação do tecido do fígado atacando o baço. É claro, os textos que a federação apoia não falam esta ideia, na verdade elas consideram tudo como algo importante, mas é legal trazer esse tipo de informação, trazer esse tipo de adendo, porque de fato, quando nós observamos o paciente com fibromialgia, a gente percebe o quanto esse padrão é comum, estagnação do tecido do fígado atacando o baço. A gente já vai chegar nele. Perfeito até aqui? Tranquilo? Esse mecanismo do desejo, ele foi explicado inicialmente para justificar o que ocorre com o nosso corpo quando a gente sente um desejo sexual, tá? Por isso que envolve muito a relação fígado e rim, tá bom? Bom, mas continuando aqui, já ficou bem claro, né? Frustrações, irritabilidade e estresse irão conduzir à estagnação do tecido do fígado, o que é um grande problema. Tá? Vamos seguir aqui. Caminhada prolongada, permanência em pé excessiva, trabalho em condições não ergonômicas. Vamos compreender. Esses dois primeiros, tá? Aqui, ó. Caminhada prolongada e permanência em pé excessiva, eles são aquilo que nós chamamos de taxações, ou seja, coisas que nós fazemos demais que acabam exaurindo os recursos internos. Tem um ditado clássico que diz: andar demais desgasta os tendões e, portanto, o fígado. Ficar de pé demais desgasta os ossos e, portanto, o rim. Deficiência do fígado e do rim também é um dos padrões possíveis por detrás da fibromialgia. A gente também vai estudar isso. Tá? Então, é por isso que essas duas causas estão aí. E ali nós temos trabalho em condições não ergonômicas. É claro, imagina que eu fico sentado o dia inteiro numa posição nada correta, né? Pernas cruzadas, cervical torta, ombros muito tensionados por conta da posição da mesa e etc, etc, etc. Isto facilita as estagnações. Vamos lembrar que um dos principais sintomas desse quadro é dor. E existem 3 princípios por detrás de uma dor. O que nós temos aí? Se não houver livre fluxo, haverá dor. Se não houver nutrição, haverá dor. E se não houver relaxamento, haverá dor. Ou seja, um paciente que fica sempre tensionado por uma questão de postura inadequada, favorece as obstruções e as estagnações no corpo e, portanto, favorece os quadros de dor. Então nós temos aqui 2 que prejudicam o corpo, né? Geram insuficiência dos recursos do corpo, que novamente facilita a penetração de fatores patogênicos ou facilita a continuidade deles no nosso corpo. E nós temos ali trabalho em condições não ergonômicas, que neste caso favorece as estagnações, favorece os quadros de dor propriamente. Por último aqui nós temos o mais importante, e aí eu vou colocar no sentido de mais importante por conta da queixa principal da maior parte dos pacientes, né? A maior parte dos pacientes com fibromialgia vão reclamar mais sobre a questão de dor mesmo, dor e limitação de movimento. E isso está diretamente ligado com a penetração dos fatores patogênicos, vento, umidade e frio, ou seja, a síndrome B. Por que são esses 3 agentes patogênicos, né? Eles são apresentados no capítulo 43 do Imperador Amarelo, do Xuan, da primeira parte. Vento está ligado com o movimento, madeira e com o tecido dos tendões. A umidade está ligada com a terra e com o tecido da carne. A gente está falando de músculos, né? Músculos, gordura, tudo isso, né? Pela perspectiva da medicina chinesa, a gente vai chamar tudo de carne. E o frio, que está ligado com o movimento água e com o tecido ósseo, né? Então veja, esses agentes patogênicos têm uma facilidade em atrapalhar a livre circulação nos tendões, nos músculos e nos ossos. No caso da fibromialgia, está muito ligado com a obstrução nos músculos. Tá?
na carne. Porém, de qualquer forma, as articulações eventualmente podem ser afetadas e o paciente apresentar algumas alterações nelas. E as articulações nada mais são do que um encontro entre ossos, tendões e carne. Show de bola até aqui? Tranquilo? Então, esse fator patogênico, a síndrome BI, ela é essencial para promover aquilo que a maior parte dos pacientes reclamam. E como nós sabemos, na fibromialgia, boa parte dos pacientes reclamam de dor migratória, ou seja, desses 3 agentes patogênicos, o vento tende a estar mais presente, a ser mais forte. Por mais que nós saibamos que a síndrome BI são 3 agentes patogênicos trabalhando juntos, muitas vezes um deles ou 2 deles podem se manifestar de maneira mais abrupta, de maneira mais intensa, e a gente acaba visualizando muito mais os seus sintomas correspondentes do que de outros agentes patogênicos que deveriam estar ali em conjunto, tá bom? Perfeito? Então aqui nós falamos sobre as causas. Então, para fechar esse pacotão aí, o que nós temos? No quadro de fibromialgia, os recursos internos estão esgotados, porém há a presença de fatores patogênicos externos. Por isso que em boa parte dos tratamentos, boa parte das propostas, boa parte daquilo que é dito, está correlacionado com a ideia de eliminar o agente patogênico externo, ao mesmo tempo que se fortalece o interior do corpo. É claro que, de novo, tudo isso depende de como que o paciente se apresenta. E falando em como o paciente se apresenta, está na hora da gente estudar esta parte. Então, aqui nós temos os 8 padrões mais comuns de fibromialgia dentro da medicina chinesa e também temos a parte das prescrições de pontos de acupuntura. Primeiro, vamos compreender melhor como que é a sintomatologia de cada um desses 8 padrões, como que os pacientes tendem a se apresentar para nós, perfeito? Depois a gente fala dos pontos de acupuntura, assim a gente dá um passo de cada vez, tranquilo? Vamos lá. Começando aqui com o número 1, number 1, vento frio obstruindo os colaterais, né? Esse daqui está muito atrelado justamente com essa ideia do agente patogênico externo atacando o corpo, comprometendo a livre circulação nos canais, nos colaterais e assim gerando a dor que o paciente relata. Então vamos lá, vamos compreender a sintomatologia. Múltiplos pontos de dor errantes. O que isso significa? Que a dor migra de local para local, de um ponto para outro. Por que isso ocorre? Por conta do vento que está aí presente. O vento tem o poder de pegar a obstrução, tirar do ponto A e levar ao ponto B. E isso faz com que a dor saia do ponto A e vá para o ponto B. Por isso que muitas vezes o paciente vai falar: minha queixa principal é minha dor no ombro, ou é minha dor nesta região de trapézio, etc. Só que aí na próxima sessão ele fala: minha dor não está mais aqui. A minha dor agora está nas pernas, está no braço. Enfim, ele vai mudar a queixa principal, mas na verdade ele está te dando uma dica do agente patogênico que está por trás disso tudo, que é o vento. Moderadamente sensíveis por todo o corpo. É um quadro de excesso, então tende a ter um pouco mais de dor, sim, ser um pouco mais pronunciado. Piora com o frio ou à noite. Por quê? Quem está se manifestando junto com o vento é o frio. O frio é um agente patogênico de natureza yin. E ele tende a se tornar mais severo quando as condições yin estão mais presentes no ambiente. O frio tem natureza yin. A noite tem característica yin. Inclusive, se espera que à noite o tempo esfrie. Então, desta forma, isto favorece o agente patogênico de natureza yin, que é o frio. E assim favorece as obstruções, favorece as estagnações que ele proporciona, gerando constrição. Então tende a piorar nessa situação. Além disso, obviamente, quem vai antagonizar com o frio será o calor. Então o calor tende a trazer um alívio para o paciente. Mas mais do que o calor,
aquilo que tem característica Ya. Então, seja o calor, seja durante o dia, o paciente pode sentir um alívio em sua condição. Rigidez articular ou muscular matinal. Lembra que eu falei? Nós estamos falando de um paciente que tem uma síndrome BI. E uma síndrome BI é definida por dor e limitação de movimento. Então, obviamente, isso tinha que estar presente. É claro, você já deve ter ouvido falar no termo T perverso, né? Lembra que se usava esse termo, T perverso? Por que é perverso, né? Porque ele perverte aquilo que é a ordem, ele perverte o correto. O correto é aquilo que trabalha com o que é esperado, com aquilo que é fisiológico. Então é esperado que o meu corpo tenha livre circulação. Então, ele sendo um perverso, ele vai perverter esta ordem e trazer a estagnação. Vai trazer o contrário, entende? Vai antagonizar. Alivia com atividade. Claro, eu estou falando de uma situação de excesso, né? São dois agentes patogênicos, eu estou falando de uma condição excessiva e o excesso melhora quando eu gasto. Né? E que melhor maneira de gastar se não com atividade física? Fundamental para esse paciente. A saburra dele, ou dela, né, mais provável que seja dela, branca e fina. O pulso é tenso e flutuante, ou tenso e profundo. Ou seja, o que interessa é o tenso. O tenso indica dor por frio. É uma das possibilidades, é justamente o que o paciente tem aqui. Flutuante indica que a doença é externa. Flutuante e tenso fala junto, vento frio. Profundo e tenso, né? Profundo e tenso pode indicar patógenos no interior, pode indicar aí frio, né, obstruindo o interior e etc. Vamos para o segundo padrão, a estagnação do Qi e a estase de sangue. Fatores patogênicos no corpo, como eu mencionei, eles vão querer lutar contra aquilo, com aquilo que é fisiológico. Se a livre circulação do Qi e do sangue é o que é esperado, então os Qis patogênicos têm que acabar com isso. Então eles tendem a levar ao quadro de estagnação do Qi e de estase de sangue. Então eu tenho que observar quando esse quadro se torna presente, porque aí eu vou ter que adaptar a minha combinação de pontos. E como eu vou perceber que esse quadro se apresentou de forma distinta? Ou seja, como eu vou perceber que a estagnação do Qi e a estase de sangue chegou? Porque a forma como a dor se apresenta vai mudar. Sinais e sintomas ficarão mais gerais e não apenas restritos a condições de dor. Veja só, o paciente vai apresentar múltiplas áreas de dor muscular, só que agora é fixa. A dor da estase de sangue é uma dor fixa. Ela não tem o poder de migrar de um lugar para o outro, como é a característica do vento. Então, nesse momento, aquela região dói e ela permanecerá doendo enquanto este padrão estiver presente. Tá? O sangue ele tem uma natureza mais yin e o yin tende a ficar parado mesmo. Então, a dor é fixa. Como eu estou falando de estase de sangue, a dor será com sensação de pontada. Muitas vezes o paciente pode se expressar de outra forma. Ele pode dizer dor enfisgada, ele pode falar dor enfacada, agulhada. Né? Cada um acaba falando de um jeito distinto. Né? Porém, todas essas formas querem dizer a mesma coisa. Uma dor que foi proporcionada pela estase de sangue. A mobilidade está reduzida, claro. Por que a minha articulação consegue fazer movimentos de flexão, extensão, rotação, né? Quando ela tem essa possibilidade, não são todas que fazem isso, mas quando tem, por que elas conseguem fazer na amplitude que se espera que ela faça? Dentro da perspectiva da medicina chinesa, é porque ali tem Qi e sangue suficientes e em livre circulação. Qualquer coisa que atrapalhe esse mecanismo faz com que as funções que são esperadas não ocorram. Então, nesse caso, eu não tenho livre circulação, então, obviamente, eu também não vou ter mobilidade. Só que aí, olha que interessante. O problema agora já não fica só restrito a uma questão de dor. Começamos a ter sintomas mais sistêmicos, mais generalizados.
Se o sangue está obstruído, ele não consegue nutrir de maneira homogênea o nosso corpo. E se a nutrição não for devidamente distribuída lá no cérebro, o paciente pode sofrer com dor de cabeça e tontura. Além disso, estase de sangue faz com que a nutrição que alcança a face não seja homogênea também. E, portanto, a coloração da face não fica rosada. Ao contrário, fica mais acinzentada. Além disso, também poderemos ver a coloração arroxeada em algumas áreas, como, por exemplo, na língua, nos lábios, tá? Às vezes até nas unhas. O pulso vai estar profundo, condição interna, e vai estar fino e irregular. Por que ele vai estar irregular, né? Irregular, ou seja, um pulso que não tem a cadência que deveria ter, pode ocorrer por conta da estase de sangue. Então existem vários pulsos que eles não têm cadência, né? Eles não têm cadência, não possuem cadência, e que eles podem significar estase de sangue. Então, por exemplo, o pulso nó, ele não tem cadência, né? Ele tem pausas irregulares. Você tem o pulso intermitente, que tem pausas, mas são pausas regulares, né? E ambos desses pulsos, né, os dois pulsos, eles podem indicar estase de sangue. Claro, podem indicar outras coisas, mas dentre as coisas que podem indicar, a estase, a obstrução é uma possibilidade. Outro pulso que costumeiramente está ligado com os quadros de estase de sangue é o pulso áspero. Então ele também poderia estar aqui, tá? Vamos seguir? Vamos para o padrão de número 3. Deficiência de Ti de sangue. Agora, nós começamos a falar sobre aquela questão que a gente tinha abordado previamente anteriormente, que é... Previamente anteriormente? Que é a questão de que o corpo ele enfraquece e ele permite a entrada dos agentes patogênicos. Então, vamos começar a ver um pouco desse enfraquecimento do corpo. Como eu mencionei, a aula é longa, então a sede bate. Então eu vou tomando uma água aqui. Beleza? Não tem corte, a gente vai seguindo. Então vamos lá. Deficiência de Ti e sangue. Então o nosso corpo está sem recursos para funcionar adequadamente. E a gente vai poder verificar isso através da sintomatologia do paciente. Puxa, mas deficiência de Ti e sangue gera dor? Claro, claro que gera dor. Lembra que eu falei das 3 questões por trás da dor? Uma delas era, sem nutrição haverá dor. Nesse momento não tem nutrição, então haverá dor. Dor persistente, com múltiplos pontos sensíveis. Por que a dor é persistente agora? Dor de deficiência é o que a gente chama de dor chata, né? Uma das traduções possíveis. Dor chata é uma dor branda, porém constante. O paciente pode apresentar rigidez e dificuldade para caminhar. Por quê? Porque não tem recursos o suficiente para nutrir as articulações e permitir um caminhar. Além disso, a intensidade é variável. Por quê? Com a insuficiência dos recursos, muitas vezes aqueles patógenos podem se manifestar com maior facilidade. E aí você vai ter uma variação dessa intensidade. Além disso, o paciente pode apresentar insônia e palpitações. Insônia, sem o sangue, você não ancora o espírito. E aí ele fica mais agitado. Lembra, o yin ancora o yang. O sangue é um aspecto yin, a mente é um aspecto yang. Se o sangue entrou em deficiência, ele não vai ancorar mais a mente. Ele flutua, né? Então a insônia é algo esperado. Palpitações. Tanto pela deficiência do Ti, quanto pela deficiência de sangue, o paciente pode desenvolver palpitação. Sem o Ti, o coração não tem a sua função. Vamos lembrar de onde que isso vem, né? O Ti torácico é o que confere ao coração a capacidade de manter a cadência, o ritmo cardíaco, né? Sabemos que o Ti torácico ele é formado pela junção do Ti do aquecedor médio com o Ti do aquecedor superior, né? Do Ti que advém da terra, né, do baço, que acende e encontra o Ti do ar, e aí se forma o Ti torácico. Esse Ti torácico, através dos vasos, alcança o coração, e aí o coração finalmente ganha o ritmo cardíaco e consegue bombear Ti e sangue para o corpo todo. Tranquilo até aqui, né? Só que falta Ti. Então,
Não tem Ti torácico. Como é que o coração vai conseguir manter cadência? Não vai. E além disso, sem o sangue, é como se você não colocasse líquido dentro de uma bomba. Então a tendência é que ela comece a falhar. E é o que acontece aqui. Além disso, a face será pálida. Por quê? Ora, quem dá coloração à face é o sangue, né? Não tem sangue. E mesmo que se tivesse, não tem Ti para movimentar o sangue para cima e para a superfície. E, portanto, tanto a deficiência do Ti quanto a deficiência do sangue podem promover face pálida. Sudorese espontânea. O Ti, ele tem 6 funções no corpo, tá? Então, vamos a ela. Função de mover, função de transformar, função de aquecer, função de nutrir, lembra do Ti nutritivo, a função de defender e a função de consolidar e conter. O que é essa função de consolidar e conter? Bom, por exemplo, quando você fala que o baço mantém o sangue dentro dos vasos, é o Ti do baço que tem esta função de consolidar e conter o sangue dentro dos vasos. Quando você fala que o rim controla os esfíncteres inferiores, você está dizendo que o rim, o Ti do rim, tem esta função de consolidar e conter os esfíncteres inferiores. O Ti defensivo tem a função de consolidar e conter os líquidos no interior do nosso corpo. Então, numa deficiência de Ti, o Ti defensivo está debilitado e, portanto, ao menor esforço, o Ti é ainda mais consumido e o defensivo já não é mais o suficiente para conter os líquidos no corpo e o suor escorre. Então, quando esse paciente subir uma escada, correr atrás de um ônibus ou qualquer mínimo esforço, pegar sacola de mercado lá de baixo e trazer para casa, vai transpirar. Tá? Bom, lá de baixo. Enfim, né? Eu tô falando, tô dando os exemplos que eu consigo ver aqui, né? Fica mais fácil. Então, vamos seguir. Tontura e letargia. Bom, o cérebro, ele precisa de nutrição para funcionar. Se há uma deficiência de sangue, não há nutrição suficiente. E mesmo que se tivesse o sangue, falta o Ti. Então a nutrição não alcança o cérebro. Então, desta forma, a tontura, a perda de equilíbrio, o senso de equilíbrio, na medicina chinesa também tem relação com o cérebro. Na verdade, na medicina chinesa, a tontura tem relação com o cérebro e com os olhos. Tá? Aí nós temos letargia. A pessoa fica um pouco mais lenta, né? Tá meio avoada, vamos dizer assim. A falta de Ti também pode proporcionar isso. O humor deprimido. Na verdade, quando se tem aqui humor deprimido, nós queremos dizer um pouco mais de apatia. Por quê? Porque, segundo o capítulo 5 do Xuan, as emoções são as transformações do Ti. Ué, se eu não tenho Ti, eu vou ter emoção? Então a tendência de ficar um pouco mais apático. Aí nós temos apetite reduzido. Por que o apetite vai estar reduzido? Bom, o principal produtor de Ti e de sangue no nosso corpo é o baço. E o baço enfraquecido, perde-se o apetite. Língua pálida indica deficiência. A língua pálida pode ser deficiência de Ti, de sangue ou de Yang. Nesse caso, deficiência de Ti e sangue. Com saburra fina e branca, ok. Pulso é fino e fraco, pulso de dupla deficiência, né? Ele está fraco por conta da própria deficiência do Ti e está fino porque não tem sangue o suficiente para preencher esse vaso. Beleza? Vamos para o quarto padrão. Olha, ele chegou, hein? Estagnação do Ti do fígado e deficiência de baço. Eu vou até colocar, sei lá, vamos fazer uma estrela, né? Que é fácil de desenhar. Né? Por conta daquilo que o Sionô e o Bob Flaus falaram, que esse daqui seria o coração da condição de fibromialgia, aquilo que está intrínseco às situações, a quase todos os pacientes, etc. Eles pontuam isso, como eu falei, no texto da federação isso não está escrito. Porém, Sionô e Bob Flaus são grandes nomes da medicina chinesa contemporânea aqui do nosso lado, e certamente aquilo que eles falam deve ser ouvido e anotado, né, claro. Vamos lá. Estagnação do Ti do fígado e deficiência de baço. Padrão bem comum mesmo.
múltiplos pontos sensíveis ou dor corporal generalizada. Por quê? Aqui ele está considerando que essa estagnação do Qi do fígado tem o poder de promover dor no corpo. Que beleza. E será que tem mesmo? Tem, né? Quando você pega o que a federação fala a respeito da ideia de estagnação do Qi, ela diz que a estagnação do Qi tem a capacidade de gerar dor e distensão de maneira migratória e intermitente. A estagnação do Qi, tá? Pô, mas o vento não gera dor migratória? Sim, mas ninguém disse que o vento era a única opção, tá? A estagnação do Qi tem esse poder. Na maioria das vezes a estagnação do Qi vai conseguir fazer isso no tronco, tá? Enquanto que o vento tem uma maior tendência a fazer isso nos membros. Ajuda, mas das articulações e tal, ajuda, mas obviamente não impede o A e o B, né, se misturarem. E ali ele põe também dor corporal generalizado, claro, se essa estagnação se intensificar, poderia acontecer. Dor tende a ser fixa. Aí ele já colocou outra ideia, que contradiz a ideia que a federação fala sobre estagnação do Qi. Lembra que eu falei? Migratória e intermitente. Aqui ele já jogou para fixa. Se a dor estiver fixa, você pode conjecturar que a estagnação do Qi do fígado já está conseguindo promover estase de sangue também. Tá? Você já pode conjecturar isso. Pode incluir inchaço e dormência, agravados pelo frio ou clima úmido. Vamos entender isso daqui? Quando ele fala dor tende a ser fixa, como eu falei, pode já ter a presença da estase de sangue, mas pode ser por outra razão. Veja, a estagnação do Qi do fígado está afetando quem? O baço. O que acontece quando o baço é afetado? Há uma tendência à formação de umidade. A umidade também pode provocar dor fixa, porque a umidade também é Yin, assim como o sangue. Então pode ser isso. Quando eu observo o todo, pode incluir inchaço. Inchaço também é um sintoma de umidade. A umidade ela é muito viscosa e ela impede o fluir do sangue de maneira adequada. Os clássicos dizem que quando o sangue chega à pele, o paciente pode sentir. Então, como o sangue não alcança a pele, dormência. Tá compreendendo? Vai piorar com exposição ao frio e à umidade. Por quê? Qual é a deficiência que o baço, na maioria das vezes, apresenta? A deficiência do Qi ou a deficiência do Yang. Neste caso, se está piorando com o frio, está piorando com a umidade, significa que a deficiência do Yang do baço favoreceu a formação de umidade. E assim os agentes patogênicos de frio e de umidade conseguem proliferar mais facilmente no corpo. Lembra sempre deles aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Lembra sempre deles. São esses três aqui, ó, que a gente tem que prestar atenção sempre. Então, nesse caso que a gente está vendo, ó, esses dois aqui estão sendo favorecidos. Vamos voltar lá. E agora, sinais e sintomas sistêmicos, né? Pensando agora além da dor. O paciente pode apresentar falta de apetite, fezes soltas ou aquosas. Por que isso vai acontecer? Quando o baço enfraquece, você diminui a sua competência de transporte e transformação. Se ele não consegue transportar, a comida entra e para. E assim o indivíduo sente uma sensação de saciedade por mais tempo. Então passa longos períodos sem sentir fome. Por isso, falta de apetite. Cuidado, muitas vezes o paciente pode comer por hábito e não necessariamente por fome. Eu quero saber de fome, de apetite, tá bom? Além disso, fezes soltas ou aquosas. Isso já é por falta da transformação, o que é um grande problema. Significa que o baço não está mais conseguindo converter aquilo que entra em recursos para o corpo. Percebe como isso é um problema sério? Por isso que, independente da situação do seu paciente, independente da queixa dele, pergunta de apetite e fezes nós fazemos para todos. Por quê? Para saber como que o corpo está gerando recursos. Isso serve para prognóstico. Um paciente que tem um bom apetite, ele tem mais chances de se recuperar.
Ainda temos sono e memória ruim, né? Por que isso acontece? A estagnação do Qi do fígado gera várias consequências no corpo. Vamos entendê-las. Quando o fígado harmoniza a livre circulação do Qi, como nós já aprendemos, as emoções são manifestações do Qi, a consequência de quando o fígado mantém a livre circulação do Qi é que ele também vai manter a livre circulação das emoções. Então, quando o fígado fica estagnado, as emoções são afetadas. Há uma variação emocional. E segundo Janzhou Jiaijin, o clássico sistematizado de acupuntura e moxibustão, nós temos o quê? Que a insônia é provocado ou por uma alteração no Yin, no Yang Shamai, por conta da relação que existe com o defensivo, ou, e mais frequentemente, por uma agitação da mente. Então, essa alteração emocional que promove essa questão de agitação vai acabar levando a um sono ruim. E é claro, se o sono é ruim, como que vai ser a memória? Se nós consolidamos a nossa memória enquanto dormimos, durante os nossos sonhos. Isso é uma questão óbvia ocidental, mas na medicina chinesa a gente poderia falar o seguinte: se o baço enfraqueceu, se o baço foi afetado, o Yi fica afetado. A intenção, consciência de potenciais, enfim, depende aí da forma como você vai traduzir. Mas aquele aspecto mental ligado ao baço. Que segundo o Lin Shu 8, que fala sobre os aspectos mentais, diz para nós que tem relação com a lembrança. Então, memória, né? Ansiedade e irritabilidade, né? Bom, o quadro de estagnação do Qi, do fígado e deficiência de baço, em conjunto, consegue gerar padrão de ansiedade, preocupação, consegue, né? Inclusive aquele quadro que eu falei para vocês, né? Shan You Si, tendência à ansiedade e à preocupação, um dos padrões possíveis é justamente esse, né? E irritabilidade, a própria estagnação do Qi do fígado promove isso, né? Língua, saburra branca e gordurosa. A gordurosa já indica que a fraqueza do baço facilitou a formação de umidade. Tá? Gordurosa, escorregadia. Escorregadia é até mais provável, que é aquela saburra mais úmida, né? Fica até um pouco brilhosa. O pulso em arame. O pulso arame, ele geralmente vai falar sobre as condições da madeira, especialmente a estagnação do Qi do fígado. Porém, segundo a própria federação, e até mesmo o Binhu Maishué, nós temos outras possibilidades, como quadros onde a madeira ataca a terra, por exemplo, né? Quadros de mucosidade, tá bom? Então, tem outras opções para o pulso arame, mas nesse caso aqui, ele está muito atrelado à ideia do fígado atacando o baço. Vamos para o padrão de número 5. Mas antes, aquela aguinha, já estamos em mais de 45 minutos. Eu falei que a aula ia ser longa, mas o tema merece, né? Então, vamos lá. Continuando aqui, deficiência de coração e rim. Como é que a gente vai abordar essa situação? Como que vai ser os sinais e sintomas nesse caso aqui? Múltiplos pontos sensíveis. Mais uma vez, quadro de deficiência, pode apresentar dor por falta de nutrição, né? Rigidez matinal com baixa mobilidade, nós já conversamos sobre isso também, não tem nutrição suficiente, não vai se desempenhar as funções que são esperadas das articulações. Nesse caso aqui, o paciente pode apresentar aversão ao frio. A aversão ao frio é comum nos quadros de deficiência de Yang, onde o paciente não tem calor o suficiente para o próprio corpo. Então, quando ele é exposto ao frio, ele se sente mal. Além disso, o paciente pode apresentar fraqueza e dor na região lombar e joelhos. Os clássicos afirmam o rim governa a lombar e os membros inferiores. Então, se ele não consegue mais nutrir, favorecer esta região, então a tendência é apresentar dor e fraqueza nessas áreas. Insônia e memória deficiente. E isto ocorre quando
O coração é afetado. Lembra? Dentro do coração reside a mente. E se a mente for afetada, insônia e memórias enfraquecidas podem estar presentes. Além disso, o paciente pode apresentar lassidão, né? Ou seja, cansaço, quadro de deficiência, né? Como eu falei ali, a aversão ao frio pode indicar ali a falta de Yan. Então, sem Yan, sem disposição, sem aguerrimento. Tontura e zumbido. A gente tem que lembrar o seguinte. É função do rim gerar a medula. E o cérebro é o mar da medula. E o cérebro depende desta nutrição. Se ele não for devidamente nutrido, isto pode afetá-lo e ele perder seu senso de equilíbrio, mas também pode afetar os órgãos do sentido que ele está correlacionado. Então eu posso ter ali tontura e zumbidos, tá? Vamos lembrar, o canal do rim não chega até o ouvido. Então a relação que ele tem com o ouvido é de forma indireta através do cérebro e pela ligação da medula. Suores noturnos e ansiedade. Então agora o jogo se abre e a gente entende melhor um pouco essa primeira parte aqui da insônia. Nesse quadro, veja como ele é aberto. Nós estamos falando não só de uma deficiência do Yan, mas também de uma deficiência de Yin, ou seja, uma dupla deficiência. Os dois lados, os dois polos estão deficientes. Na falta de Yin, há uma tendência a sentir mais calor, sobretudo à noite, né? Aliás, sentir calor à noite. Por quê? Porque durante a noite, quando nós vamos dormir, quando fechamos os olhos, iniciamos o nosso sono, o defensivo, ele interioriza no nosso corpo. O defensivo tem uma natureza Yan. Então, teoricamente, a temperatura se eleva. Só que, numa pessoa saudável, o Yin no interior do corpo é o suficiente para equilibrar essa situação. Agora, numa pessoa que tem deficiência de Yin, não há como equilibrar essa situação internamente. E a única forma que seu corpo encontra de equilibrar essa temperatura é através de uma sudorese. Então, sudorese noturna. Assim que acorda, passa. Além disso, ansiedade, porque o calor agita a mente. E como o calor agita a mente, insônia. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos uma deficiência de Yin e Yang. Tá? Não só de Yang. E aí, a língua está pálida ou vermelha. Se a deficiência de Yang for mais importante, a língua vai estar pálida. Se a deficiência de Yin for mais importante, a língua vai estar vermelha. O pulso é fino e rápido. Esse aqui é mais característico da deficiência de Yin mesmo. Tá? Ok. Vamos seguir. Frio, umidade, oprimindo o baço. Né? Padrão de número 6. Já estamos chegando aí, quase na reta final. Fazendo ali a curva, né? Múltiplos pontos sensíveis. Beleza, vai ter dor. Claro, já é esperado. Estou falando de fibromialgia. Sensação de peso corporal e letargia. Opa, a umidade pesa. Então, sensação de peso é algo esperado. Além disso, a letargia. Se a umidade pesa, então, obviamente, isso tende a te deixar mais letárgico, mais lento, né? É como você fosse treinar e você colocasse um colete ali com 50 quilos de peso e coloca a caneleira tanto nas pernas quanto nos braços, obviamente você vai se sentir mais pesado, vai ficar um pouco mais lento. Sintomas que pioram em clima frio e úmido, até porque tem frio e tem umidade. Então, se meu corpo tem frio e umidade e ele é exposto a um ambiente que tem frio e umidade, a tendência desses agentes patogênicos ficarem ainda mais excedentes. Então, nós temos frio e umidade piorando o quadro do paciente. Por que isso é tão importante? Vamos imaginar que esse paciente ele vive numa casa que tem mofo. Você concorda que é uma casa que tende a estar muito úmida? Vai piorar o quadro dessa paciente. Né? Tem que sugerir que se resolva esse problema. Tá? Ah, mas nem sempre vai ser possível. Tudo bem, mas faça a sua parte. Né? Cada um segue com a sua vida, claro, mas tem que estar ciente que aquilo pode ser um problema. Plenitude e distensão do estômago e do abdômen, o que é comum, tá? Afinal de contas, o baço ele ressoa na região abdominal e nesse caso ele está afetado.
tá bom? Cada órgão ressoa numa parte diferente do corpo, né? A gente está muito acostumado a falar da lombar e do rim, né? Porém, cada órgão tem a sua área, né? Então, por exemplo, o fígado, a torácica lateral, o pulmão, a região torácica em si, o baço, a região abdominal, o rim, a lombar, o coração, a região chuli, né? Então, cada um tem a sua região. Sensação de cabeça pesada, mais uma vez, é a umidade que pesa. Coloração amarelada e escura da face. A coloração amarelada também é esperado, afinal de contas, a cor da terra é amarela. Então, faz sentido. Apetite reduzido ou ausente. Como eu falei, baço enfraquecido, o transporte e transformação fica afetado. Não vai transportar de maneira adequada. A comida entra e para. Até por isso favorece a questão da plenitude e a distensão no estômago e no abdômen. Para além disso, tá ali parada, você fica saciado por mais tempo. Falta de apetite. Além disso, a transformação é comprometida, como eu falei. Então, obviamente, as fezes podem ficar um pouco mais moles, soltas, enfim, pode se apresentar de diversas formas aí, o que, como eu falei, é um problema. Além disso, o paciente pode sentir um sabor insípido na boca, afinal de contas, o baço está atrelado ao paladar. Se tem frio, se tem umidade, você não consegue metabolizar líquidos no seu corpo de maneira adequada. E justamente por isso, justamente por ter líquidos excedentes no corpo, não há necessidade de repor. Então, ausência de sede. E quando for querer tomar algum líquido, terá preferência por uma bebida morna, que é para tentar compensar o frio e a umidade. Né? Frio e umidade são dois patógenos de natureza yin. Então, a pessoa tende a buscar a oposição, tende a buscar aquilo que é yang. Sensação pegajosa e gordurosa na boca. É a própria umidade que promove isso, tá? A urina está escassa. A urina escassa, ela é um fator necessário para este quadro, para se estabelecer esse quadro. Porque veja, a umidade, ela nasce, a umidade interna, ela nasce por uma disfunção na via das águas. Né? Ou seja, os líquidos, eles estão começando, os líquidos corporais estão começando a ter um problema que se trata de o acúmulo do turvo, ou seja, eu começo a acumular a turbidez no corpo e, além disso, os líquidos começam a ter um problema na circulação, no movimento deles. Então, essas coisas ocorrem. É claro, um está diretamente atrelado ao outro. Agora imagina se eu fico urinando sem parar. Que umidade que eu vou conseguir reter no meu corpo? Nenhuma. Eu estou perdendo um monte de líquido. Então, é necessário parar de urinar, entre aspas, ou seja, ficar com a urina mais escassa, mais restrita, diminuir a eliminação desses líquidos, que é justamente para poder acumular umidade no corpo, entendeu? Então, ele é um pré-requisito desse tipo de quadro. Inclusive, quando a gente for eliminar a umidade, a gente acaba escolhendo pontos que promovem a micção, né? Leucorreia abundante, o que também é uma manifestação de umidade, né, desses líquidos turvos. Nesse caso, como é frio e umidade, ela provavelmente vai estar um pouco mais pegajosa e mais clara também. Língua é pálida, quando falo mais clara, esbranquiçada, tá? Língua é pálida ou inchada, né? Claro, língua pálida, porque pode estar atrelado com uma deficiência de baço, e as deficiências, né, do baço costumam ser de Qi ou de Yang. E numa situação assim, não tem como mobilizar o sangue para cima. Então, língua pálida. Agora, inchada por conta da umidade. Poderia ali ter, eventualmente, marcas de dente, etc. Pulso escorregadio ou moderado. O escorregadio, ele fala muito sobre a umidade, né? E o moderado, ele, que é o 4 batidas por ciclo respiratório, uma das possibilidades, quando se apresenta de forma patológica, é que esteja atrelado, de fato, com alterações do baço somado à umidade. Então, faz sentido também. Chegamos à reta final, 7, e depois o 8 aqui na parte de padrões, ainda falta falar dos pontos. Então vamos lá. Obstrução por umidade
calor. Tudo que fica parado no corpo por muito tempo tende a se transformar em calor, né? Então, obviamente, isso aqui era esperado num quadro de estagnação. Vamos mais um pouquinho de aguinha. Porque ao contrário do paciente anterior, eu não tenho umidade, eu não tenho líquido excedente e sinto sede. Obstrução por umidade e calor, múltiplos pontos de sensibilidade muscular, que já é esperado do próprio quadro, dor distensiva com rigidez matinal. A dor e a limitação de movimento já é esperado, tá? Faz parte do quadro. Agora, a questão da distensão, isso já é uma característica de calor. O calor é mais expansivo, então ele pode promover distensão. O paciente pode também falar dor pulsátil, tá? Latejante, também pode usar esses termos, tá? Sensação de peso e dormência no corpo. A sensação de peso advém da umidade. A dormência é porque a umidade ela é muito viscosa e dificulta a circulação do sangue, ao ponto dele não chegar em todas essas áreas. E nessas áreas onde ele não chega, formigamento, dormência. Além disso, dificuldade geral de movimento. São dois patógenos, eles atrapalham aquilo que é fisiológico. Então haverá dor e limitação de movimento. Ok. Sabor amargo na boca. O amargo vem por conta do calor. Tá? O calor promove esse sabor amargo. Por quê? No nosso corpo nós temos a bile. A bile ela é amarga. E o amargo na medicina chinesa serve para descender o qi. Né? E claro, e quando ele desce, ele vai promovendo a descida de várias outras coisas, inclusive, por exemplo, a bile, ela é injetada no sistema digestório para promover a descendência ali, né? Então esse é o objetivo. E o amargo também é utilizado para baixar o calor, né? Então aqui eu tenho o calor, aqui eu tenho a bile. Numa situação normal, a bile é mais forte, joga o calor para baixo. Numa situação patológica, o calor é muito intenso. Então ele vai ganhar essa batalha da bile e vai jogar ela para cima. Então ela vem parar na boca. Por isso, o gosto amargo na boca é a própria bile que subiu. O paciente também vai apresentar a garganta seca por conta do calor. Nesse caso, o paciente apresenta plenitude do tórax e do abdômen. Como que a gente vai considerar isso? Dentro do processo de formação de líquidos corporais, nós temos que o baço acende aquilo que é puro para o pulmão. Lembra disso lá na Via das Águas? Se há umidade, há turbidez. Então, aquilo que o baço faz subir não é o puro, é o turvo. O baço ressoa no abdômen, vai estar ali alterado, vai estar ali com plenitude. E o pulmão? No tórax. Então, na hora que ele joga a turbidez para o pulmão, isso se manifesta nele com esta plenitude torácica. Entende? Então, essa é a proposta. Urina escassa e amarelada. A urina está escassa porque, como eu falei, é um pré-requisito dos quadros de umidade. Você não pode gastar urinando elas. Mas ela vai estar amarelada por conta do calor que é excedente. Além disso, o próprio calor tende a promover a urina escassa. O calor ele consome os líquidos. Tá? Ele tem essa propriedade. Saburra amarela, o que indica calor, é uma cor quente, e gordurosa por conta da umidade. Como eu falei, pode estar um pouco mais escorregadia e tudo mais, mas nesse caso de umidade combinada com calor, realmente a gordurosa tende a ser mais comum. Pulso, arame e escorregadio. O arame, como eu falei, ele pode estar por trás de algumas alterações de livre circulação. E o escorregadio mais característico da umidade. Tá? Além disso, a própria federação afirma que o pulso escorregadio também pode estar presente em quadros de calor. Então, bate bastante com o que o paciente apresenta aí. Último aqui, deficiência de fígado e rim. Vamos lá? Dor e sensibilidade múltiplas. Rigidez, dormência, dificuldade de movimento e baixa resistência física. E crônica e persistente. Bom, a gente já esperava que sem os recursos do corpo haveria aquela dor chata e também um impeditivo para que o corpo realize as funções esperadas dele, né? Ter mobilidade, ter resistência, etc. Já é esperado disso. Só que quando a gente fala que afeta o rim,
isso acaba, e o fígado, isso acaba afetando bastante a questão da resistência física do corpo. Por quê? O rim tem a ver com os ossos, que traz uma sustentação. E o fígado tem a ver com os tendões, que trazem muita questão de mobilidade. Então, numa situação como essa, esse paciente, por exemplo, ele não vai conseguir ficar de pé por muito tempo. Tá? Vai se cansar rápido. Fisicamente, né, falando. Tem baixa resistência. Além disso, né, a gente também pode pensar o seguinte, alguns clássicos afirmam que quando o rim enfraquece, né, a medula enfraquece, a medula não preenche mais os ossos. E a medula não preenchendo mais os ossos, eles não conseguem mais sustentar o nosso corpo. E por isso, levantar se torna uma tarefa difícil. Se sustentar em pé se torna uma tarefa difícil. Está tudo atrelado com esta proposta. Tá? Continuando aqui, nós temos tontura, visão turva, zumbido e uma memória ruim. Vamos entender isso aqui. O rim, como eu falei, está ligado com a medula. O cérebro é o mar da medula. Se eu tenho uma deficiência do rim, eu não tenho essa formação de medula suficiente, ou eu não consigo simplesmente movimentar a medula até o cérebro. Sendo assim, ele não recebe a nutrição que ele precisa para poder executar as suas funções. Então eu posso apresentar tontura, a visão turva, o zumbido e a memória ruim. Tá? Tudo por isso, tudo porque o cérebro não está recebendo. Pô, mas os olhos têm a ver com o fígado. Posso justificar assim? Pode, não tem problema. O fígado enfraquecido também vai comprometer os olhos, né? Se eu tiver uma deficiência, por exemplo, do sangue do fígado ou uma deficiência de yin do fígado, não tem nutrição para os olhos, o trajeto do fígado passa pelos olhos, tá? Você consegue justificar assim. Só que os clássicos também afirmam que a essência se derrama sobre os olhos. Os clássicos afirmam que o cérebro está correlacionado com os olhos. Então, através do cérebro, eu consigo explicar todo o restante numa tacada só. Tá? Claro que numa situação assim, onde eu combino duas deficiências, eu vou potencializar uma situação como essa. Lembrando que o trajeto interno do fígado vai até o VG20 e o VG20 se conecta com o cérebro. Então, também traz essa mesma ideia. Dor nas costelas, né? Como eu falei, o fígado está correlacionado com a torácica lateral, né? Ele ressoa nessa região. Quando a gente fala torácica lateral, a gente está falando torácica lateral, região de hipocôndrios, região de costelas. Então, beleza, faz todo sentido. É comum que o paciente tenha esse desconforto nessa região quando tem uma alteração de fígado. Dificilmente é espontâneo, tá? É necessário que você apalpe ali para o paciente poder relatar isso. Dor lombar e nos joelhos, como eu já mencionei, o rim governa a lombar e os membros inferiores. Ele está enfraquecido, não vai conseguir nutrir essa região, vai começar a ter dor nessa área também. Boca e garganta estão secas. Por quê? Bom, e agora a gente revela. Essa deficiência que nós estamos vendo do fígado e do rim é a deficiência de yin do rim e do fígado. Sem o yin, eu não consigo lubrificar de maneira adequada. Eu não consigo umedecer de maneira adequada. Então, boca e garganta ficam mais secas. Além disso, sem yin, não se ancora aquilo que é yang. Sem o yin, não se ancora a mente. Insônia, sonhos excessivos podem ocorrer. Além disso, sem yin, sobra mais yang, a tendência de sentir calor. Então, febre baixa ou calor dos 5 centros ou dos 5 palmos, ou seja, aquele calor nas mãos, nos pés e na região torácica. Rubor malar ou bochechas avermelhadas. A deficiência de yin nada mais é do que uma super deficiência de sangue. Nós sabemos que o yang move aquilo que é yin, enquanto que o yin ancora aquilo que é yang. Sem yin, a âncora diminui e facilita o movimento. O yang, que relativamente está maior agora, impulsiona o pouco sangue que sobrou lá para cima e preenche as bochechas. Então a bochecha fica vermelha. Menstruação escassa nas mulheres, né? Não tem o que menstruar, né? Deficiência de yin, uma super deficiência de sangue, não tem o que menstruar. Então a menstruação fica bem escassa. Língua vermelha, o que acaba indicando quadros de calor, só que quando combinado com saburra escassa ou até mesmo sem saburra, indica que a forma está comprometida, ou seja, que o yin está comprometido e que, portanto, esse calor é por deficiência. Pulso fino e rápido,
pulso bem característico de deficiência de Yin, né? Sem pulso fino é porque não tem sangue o suficiente para preencher o vaso. Rápido, porque tem calor. Show de bola. E assim finalizamos a definição sintomatológica dos 8 padrões. Lembrando que aqui nesse último, esse trecho aqui, esse texto, ele está apresentando uma deficiência de Yin do rim e do fígado. Porém, poderia ser uma deficiência do Yang do rim? Poderia, tá? E aí você troca os sintomas de calor por sintomas de frio por deficiência. Então poderia acontecer. O próprio texto da federação faz essa ressalva. Lembrando, quando eu falo texto da federação, é só para facilitar o diálogo. Na verdade, são textos que são chancelados pela federação. É diferente, né? Eles seguem as diretrizes daquilo que é praticado na China. Agora, como que eu trato cada um desses padrões, né? Desses 8 padrões? Então vamos lá, vamos pegar a água. Será que alguém está assistindo até agora? Sei não, hein? Agora já são 11h20 da noite. Quem que tá assistindo até agora, até o finalzinho? Comenta assim: acupuntura é legal. Se você assistiu até agora, escreve: acupuntura é legal. Prescrição de pontos de acupuntura. Vamos lá. Vento frio obstruindo os colaterais. O primeiro quadro que a gente viu, né? Que estava mais restrito à condição de dor em si. Então, vamos lá. Ele colocou IG11. IG11 é um dos melhores pontos que tem para tratar dor no membro superior, né? Ele se destaca muito para isso. Ele está entre os 5 melhores para tratar dor no braço, entre os 5 melhores para tratar dor no ombro. Então ele se destaca realmente bastante nessa ideia. Inclusive, ele já foi citado ao longo da história para tratar condições de síndrome B, né? Então faz todo sentido. VB20 nós conhecemos muito bem, né? Ele elimina vento e ele também trata condições de dor, principalmente dor na cervical, na região de trapézio, nessa parte mais alta, né? Da região dorsal, e também trata dor, desconforto lá na região de membros inferiores. Então ele também vai bem nessa situação, lembrando que aqui nesse quadro tem muita questão de dor. Bexiga 12, né? A tradução do nome desse ponto, né? É portão do vento. Então, obviamente, ele é um ponto interessante aqui para o nosso quadro. Você pode, inclusive, agulhar esse ponto, dispersar, retirar as agulhas e executar uma ventosa fixa de 10 até 15 minutos, que é para poder dispersar. Ponto muito legal para eliminação de vento. Aí nós temos IG4, que também é um ponto muito utilizado para eliminar vento no corpo, né? Eliminar agentes patogênicos externos, ele tem essa função, mas também é um ponto muito, muito, muito interessante para a parte locomotora. Segundo o Wan Ti, do mestre da agulha de ouro, é um ponto que retifica o fluxo do Qi. Então, se o Qi tem que subir, ele faz subir, se o Qi tem que descer, ele faz descer, se o Qi tem que circular, ele faz circular, ele tem essa propriedade. Porém, eu diria para você que através do uso dele ao longo da história, fica muito nítido que ele tem uma ação muito maior na parte alta do corpo, nos membros superiores. TA5, outro ponto forte para eliminar fator patogênico. O nome dele é Waiguan, portão externo. Então, obviamente, ele tem uma ação muito bacana para eliminar o fator patogênico externo. Foi muito utilizado para isso. Alguns autores falam que está no mesmo patamar ali até do IG4 para essa finalidade. Apesar de alguns quererem dizer que o IG4 é para vento frio, o TA5 é para vento calor e etc., a verdade é que quando a gente busca as aplicações, né, as combinações de ponto que foram utilizadas ao longo da história e que continuam sendo utilizadas nos dias atuais, etc., não tem essa distinção não. Tá? Nós temos aqui VG3, que o nome dele é apoio ao Yang, então ele acaba auxiliando também nos quadros de frio, mas ele também é legal para a parte locomotora, principalmente região lombar e membros inferiores. VB
34, esse aqui não precisa nem falar. Ponto de influência de músculos e tendões, obviamente um ponto excepcional para a parte locomotora, e a história mostrou isso, né? E os textos atuais, contemporâneos, também demonstram isso. É um ponto que é utilizado para praticamente qualquer articulação comprometida, para qualquer região comprometida, não todas, tá? Tem algumas articulações, algumas áreas que não alcança, mas a maior parte. Se a gente falar membros inferiores, qualquer região de membro inferior. Se a gente falar de tronco, pega tronco também. Se a gente falar de cervical, pega cervical também. Se falar de ombro, pega ombro também. Então, pô, é muito, muito intenso, muito forte. Então, vale a pena utilizar num quadro como esse, onde o paciente tem essa dor migratória. Aí nós temos o Tsim-Pai-Lao, que também é um ponto que elimina vento e que também tem uma ação locomotora ali na região cervical. ID12, ID11 e ID14, todos esses pontos também têm uma ação interessante para a eliminação de fator patogênico externo, né? E também agem na parte locomotora, ali na região mais alta do corpo. Além disso, o uso de pontos AXI, ou seja, na região que dói, você vai lá e acaba atuando. Dentro daquilo que é estabelecido pela federação em relação a recursos, eu diria para você que, como nessa situação o vento acaba sendo um agente muito importante, o recurso para você utilizar na região AXI seria um martelinho de 7 pontas. Ele vai fazer um ótimo efeito. Nos quadros de vento é recomendado esse tipo de recurso técnico, tá bom? Vamos para o segundo padrão. Estagnação do Qi e estase de sangue. Aqui ele já entrou com uma outra proposta, alguns pontos parecidos, tá? Mas uma proposta um pouco diferente por conta que o padrão mudou. Então nós temos aqui o B17, ponto de influência do sangue. Além disso, está no canal da bexiga, né? Canal Taiyang, rico em sangue, fraco em Qi, quero mobilizar esse sangue. Importante, o bexiga 17 ele tem uma ação de movimentar o sangue, principalmente do aquecedor médio, no aquecedor superior e nos membros superiores. Aí você tem aqui, por exemplo, o baço 10, que já tem um efeito melhor para mobilizar o sangue, principalmente do aquecedor inferior para baixo, né? Ou, se preferir, aquecedor inferior de uma forma mais abrangente, que considera os membros inferiores como parte integrante. Nós temos o B40, que é um ótimo ponto para tratar condições de dor, a gente sabe disso, lembramos dele muito para a parte lombar, mas a verdade é que ele é mais abrangente do que isso, ele pega ali a região dorsal alta também. Pega a parte de dor lombar que irradia para a perna, dores na região do joelho, panturrilha. Então, ele é um pouco mais abrangente do que isso, dá para utilizar. Ele também trata essa questão da mobilização do Qi e do sangue no corpo. Nós temos aqui uma combinação fantástica, IG4 com baço 6. A mesma importância que nós damos para o IG4 com F3, que é para movimentar o Qi, também se dá para IG4 e baço 6 para se movimentar o sangue especificamente. O Felipe Sionneau, o Liu Gan, o Bob Flaus utilizam-se desta combinação para esse tipo de propósito e realmente é extremamente eficiente. Nós temos também aqui o F3, então não foi deixado de lado a proposta de G4 F3 para circular o Qi também, né? A ideia dos 4 portões e tal. Bexiga 60 é outro ponto extremamente versátil no tratamento de dor. Por quê? De todo o canal da bexiga, o B60 é o mais versátil para tratar dor ao longo dele. Trata dor no tornozelo, trata dor no joelho, né, ali na região da fossa poplítea, né, na posterior ali do joelho. Trata dor da lombar que irradia para a perna. Trata a dor lombar, trata a parte dorsal alta, trata a cervical. Então, extremamente versátil. Dor na região de ombros. Então, poxa, vale muito a pena pegar um ponto tão abrangente assim. Nós temos aqui um problema de estagnação. Quem que mantém a livre circulação no corpo? O fígado. Então, temos aqui o F3, como eu falei com o G4, promove a livre circulação do Qi, mas nós temos também aqui o pericárdio 6, que também é legal. Lembra que a gente falou que esse paciente pode ter questões emocionais envolvidas, né, como causa e tudo mais? O
pericárdio 6 vai ajudar nesse processo também. Além disso, o pericárdio 6 também tem uma função interessante de mobilizar o sangue, de movimentar o sangue, de tratar estagnações. Então, dá para pensar nele também por conta disso. Nós temos aqui o bexiga 10, que é um ponto interessante para dor ali na região de cervical, né? Assim como o Timpailau, assim como o ID12, ID11 e ID13, também vão tratar essa região de cervical, essa região de trapézio, dorsal alta, né? Que costuma estar presente aí nos pacientes com fibromialgia. Além disso, pontos AX também são utilizados. Se o quadro é de estagnação do TI e estase de sangue, você pode utilizar ali a agulha tranquilamente para tratar como recurso, sem problema nenhum. Se o paciente não tiver nenhum sintoma por trás de deficiência de sangue, você pode até mesmo executar sangrias aqui. Deficiência de TI e de sangue. Agora, quadro de deficiência. O que o cara fez aqui, né? O que é recomendado pelos textos que nós façamos? Bom, se é deficiência, eu preciso fortalecer o centro. Lembra sempre disso, tá? Li Donyuan trouxe essa proposta durante a dinastia Yuan. Quadros de deficiência, você vai sempre no seu principal produtor, que é o centro, que é baixo estômago. É dali que os recursos são gerados, são produzidos. Então você precisa estimulá-los, independente do modelo de deficiência, independente do local da deficiência. Então, bexiga 20, beixu do baço. Bexiga 21, beixu do estômago. Já ativei os dois ali do centro. Eles trabalham muito o sistema digestório, que é onde nós vamos conseguir transformar aquilo que ingerimos em recursos para o corpo. Foi colocado aqui outros pontos que têm uma característica forte de fortalecimento, como por exemplo, o baço 6, que é um ótimo ponto para nutrir o sangue, o VC6, que é um ótimo ponto para fortalecer o Ti, o VC4, que estimula tanto a formação do Ti quanto a formação do sangue, o E36, que é ótimo tanto para o Ti quanto para o sangue, ele estimula o centro nesta produção. E nós temos o baço 10. Apesar do baço 10, o pessoal fala, acho errar, bate sangue, pipipi, popopó. Historicamente, nós não temos tanta evidência dele assim agindo na nutrição do sangue, mais na sua movimentação, mais na sua circulação, tá? E também nos quadros de calor no sangue. Baço 10 foi muito utilizado para questões de pele, né? Então, quadros de urticária, quadros de erisipela, essas coisas assim. É claro que não com esses termos, né? Mas trocando em miúdos, em situações assim. E ali os pontos, né? Os pontos locais. Nos quadros de deficiência é muito importante você trabalhar pontos locais. Mesmo nos clássicos, como por exemplo o clássico de suporte à vida com acupuntura e mochibustão, ele trabalhava muito essa ideia de que numa situação de deficiência, trabalho local. Numa situação de excesso, ele preferia trabalhar um pouco mais distal. Além disso, tá? Nós temos aqui IG4, IG11 e E41, que são outros pontos que também têm uma ação mais na parte locomotora. IG4 e IG11 mais na parte superior do corpo, enquanto que o E41 mais na parte inferior. O E41 ele é um ponto rio. Ponto rio trabalha distúrbios de tendões e ossos, tá? Estagnação do Ti do fígado e deficiência de baço. Aquele que eu falei que era o coração do quadro, segundo o Sionot e o Bob Flaus. O que nós temos aqui? Beixu do baço, B20. B18, que é o beixu do fígado, já colocou os dois ali afetados. Existe uma passagem clássica que fala, para tratar o yin, vá pelo yang. Ou seja, para tratar o órgão, vá pelas costas, vá pelo beixu. Então, recurso interessante. Aí ele coloca outros pontos. Então, colocou aqui o F3, que estimula a livre circulação do Ti do fígado. É o ponto mais versátil do canal do fígado para promover a livre circulação dele. Tá? Os outros já têm maior especificidade. O F4 faz muito para a parede abdominal. O F13 promove uma boa relação entre fígado e baço, o que particularmente eu acabaria utilizando numa situação como essa. Tá? Eu realmente utilizaria o F13 nisso aqui. Não do tipo, eu prefiro o F13 porque minha prática... Não, porque boa parte dos textos que demonstram essas combinações, tanto clássicos, clínicos, quanto textos contemporâneos, etc., utilizam o F13. Então,
eu iria para essa proposta. O que ele fez? Ele colocou também o E36, aliás, F3 e G4, tá? Então vai estimular a circulação do Ti, vai tirar essa estagnação, ok, bacana. Aí ele colocou o pericárdio 6, porque a gente sabe que a estagnação do Ti do fígado muitas vezes está ligado com uma frustração, está ligado com uma questão emocional por trás. O pericárdio 6 ajuda nesse propósito. E aí ele coloca baço 9 para drenar a umidade. O baço 6 ele pode auxiliar na drenagem da umidade, mas ele também pode auxiliar no fortalecimento do baço. Então aí fica ao seu critério. E o E36 que ele age mais na tonificação mesmo, tá? No fortalecimento. Temos o Timbailau, age na parte locomotora, como eu já tinha comentado. E temos o ponto Axi, você vai lá na região que dói e estimula aquela área. Num caso de estagnação do Ti do fígado com deficiência de baço, você pode ali trabalhar com agulha mesmo, tá? Os pontos que têm deficiência, tratam a deficiência de baço, como por exemplo o E36, você poderia até mesmo fazer uma moxa. Se você for partir para outras propostas, por exemplo, quero trabalhar com o VC8, que seria uma boa, ou o F13 que eu mencionei, mas principalmente o VC8, entraria uma bela de uma moxa aí, né? Então tem coisas que dá para você pensar. Deficiências de coração e de rim, colocou quem? Coração 7 e bexiga 15. Essa aqui é a combinação Beixu e fonte. Essa combinação serve para regular o órgão. Técnica extremamente válida. E ele fez de novo. Fez de novo. Botou o B23, Beixu do rim, e o R3, o fonte do rim. Combinação Beixu e fonte. Regulou o órgão. E aí ele coloca o VC4. O VC4, ele é um excelente ponto, mas assim, ele é fantástico, porque ele trabalha ali o Ti original e ele fortalece o corpo, tanto no seu aspecto Yin quanto no seu aspecto Yang, né? Dentro das suas partes de indicação, ele age muito bem no digestório baixo, ele age muito bem no sistema urinário e ele age muito bem no sistema reprodutor masculino e feminino, né? E, portanto, ele age muito bem naquilo que a gente entende como funções de baço e de rim, ou seja, com aquela questão de produção mesmo, né? Então, show de bola. E aí ele trabalha R6 e bexiga 62, ou seja, em Chiao Mai e Yang Chiao Mai, que é uma proposta interessante para pacientes que sofrem de fibromialgia. Afinal de contas, nós falamos lá no início que tinha uma relação forte com a fraqueza do interior e a entrada do fator patogênico. E isso traz um entendimento, né, uma configuração de uma desarmonia entre o nutritivo e o defensivo. E o R6 e o bexiga 62 poderiam melhorar esta relação. E nós temos o Axi, né? Os pontos Axi para a região que dói. Você vai lá na área que dói e agulha lá. Vamos, mais água, porque secou. Ih, rapaz, é o último gole. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Frio e umidade oprimindo o baço. Então ele meteu aqui um baço 9, que a gente sabe que drena a umidade, afinal de contas é ponto mar. Ponto mar costuma trabalhar bastante com a parte da via das águas. Por quê? Os clássicos afirmavam, olha, ponto mar trata desordem originada por um descuido, né, por um problema ali na ingestão de água e de grão. Aí ele vai mudando um pouco a proposta, a ideia, apresentando de formas diferentes, mas no final das contas o que ele quer dizer é que vai mexer na via das águas. E a via das águas é o quê? Separação de puro e impuro. Por isso que o baço 9 acaba drenando a umidade. Por quê? Na hora que você separa melhor o puro do impuro, você elimina aquilo que seu corpo não precisa. Você elimina a turbidez, você elimina a umidade. Então faz todo sentido. Baço 6 também é outro ponto que você pode utilizar para drenar a umidade. Ele vai promover a micção e assim eliminar os líquidos do corpo. E36, ponto que fortalece o centro. E se o Ti fortalece, a umidade não volta. Veja, a umidade acumulou porque o Ti não estava movendo líquidos. É uma possibilidade. Então, se eu não quero que a umidade volte, eu tenho que drenar a umidade e fortalecer o Ti. Então, E36 é um ponto excelente. Temos aqui o pericárdio 6. Pericárdio 6, ele é um ponto
que tem algumas propriedades interessantes. Ele faz parte do Jueyin da mão e, portanto, trata o Yamin do pé, ou seja, o canal do estômago e o próprio estômago. Ele é um ponto Luo. Os pontos Luo tratam alguma coisa para o seu acoplado. O acoplado do pericárdio é o triplo aquecedor. Então ele age nos 3 aquecedores, mas uma força maior no aquecedor superior e médio. No aquecedor médio, ele regula o estômago. E na hora que ele regula o estômago, ele promove a descendência do Qi do estômago e assim a eliminação da turbidez. Então colabora também, de certa forma, para a eliminação daquilo que o seu corpo não precisa, desta umidade, de mucosidade que pode acabar sendo formada a posteriori. Temos o E40 também, nessa mesma proposta de transformação de mucosidade que possa vir a surgir. Nós temos o Baço 4, que também é um ponto que ajuda a regular o estômago, ajuda a eliminar a turbidez, ajuda a tratar condições de excesso, etc. VB34, que age bem na parte locomotora, a gente já tinha comentado ele anteriormente, e nós temos os pontos Ashi para a dor do paciente. Tá? Eu diria para você que nesse quadro aqui, os pontos como E36 e Baço 9 são fundamentais. Tá? Eles são os pontos basilares desta combinação e não podem faltar. E aí você pode ir complementando eles de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, eu quero complementar o fortalecimento do centro, E36 e VC8. E36, Baço 15, VC4. Eu quero complementar essa ideia de drenar a umidade. Baço 9 com Baço 5, Baço 9 com VC9. Tá? Então, você vai ajustando de acordo com necessidade. E, é claro, os pontos Ashi, né? Os pontos para tratar a dor em si. Como tem frio e umidade, eu diria para você usar recursos aí, como a moxa, a ventosa, são importantes. Principalmente a moxa, porque a moxa já vai tratar tanto o frio quanto a umidade. A ventosa só consegue mais no aspecto da umidade nessa situação. Tá? Obstrução por umidade, calor. Obstrução por umidade, calor. Então nós temos aqui alguns pontos, vamos entender qual foi o raciocínio. VB20, ele é um ponto que consegue subjugar o calor que acende. Então dá para utilizar tranquilamente. Além disso, tem uma função locomotora interessante. O IG11 é um dos principais pontos do corpo para limpar calor, não pode faltar. Inclusive, alguns clássicos falavam que para síndrome biquente, onde você acaba tendo muita umidade e calor, a combinação IG11 Baço 9. Essa combinação aqui é fundamental numa condição como essa. IG11 Baço 9. Lembra desse parzinho. Aí você tem G4, que também tem função de limpar calor e também tem uma ação locomotora interessante. VG14, ponto ali, reunião de todos os Yan, também bem interessante para limpar calor. VB21 também subjuga o calor do corpo, subjuga o Yan do corpo, interessantíssimo. Também age bem na parte locomotora, dentro da região mais alta do corpo. Mesma coisa aqui, ID12, ID11 e ID14, todos eles vão muito bem nessa parte alta, pensando na parte locomotora. O ID3, ele é um ponto legal para limpar calor também. Ele regula o Yan do corpo através do vaso governador e também é muito bom para a parte locomotora da região mais alta, tá? Principalmente cervical, região de coluna, ele vai bem. TA6 também é outro ponto muito legal para limpar calor, principalmente calor ligado aos intestinos, tá? Mas dá para conjecturar também. Shaoyan é um ótimo canal para limpar calor. O Yamin também é um bom canal para limpar calor. Beleza. E os pontos Ashi para a questão da dor. Já na deficiência do fígado do rim, nós temos B23, Beixu do rim. De novo, olha lá. Fez aquela combinação de quem? Beixu e fonte, né, para regular o órgão. E ele fez uma outra combinação que é muito boa, que é para regular o Yin do corpo, quando você quer nutrir o Yin do corpo, que é a combinação R3 e Baço 6. A combinação aqui é show de bola mesmo. Aí ele colocou outros pontos que vão auxiliar também na nutrição do Yin, sobretudo do Yin do rim. Então, aqui, ó, daria para pensar nessa junção já, ó. R3 e o R6, porque o R6 também tem uma função de nutrir o Yin, de lubrificar o corpo, lubrifica a garganta, lubrifica a boca, lubrifica os intestinos, ele é bem interessante.
Aí nós temos aqui o B18, que é o beixu do fígado, e já tem aquela combinação para nutrir o yin geral do corpo aqui, ó. Lembrando que o baço 6 também é um ponto do canal do fígado, e também é um ponto do canal do rim. Aí colocou o VC4, lembra que eu falei que ele fortalece tanto o yin quanto o yang, nesse caso nós queremos o yin. Ele colocou o VB39. O VB39 ele é um ótimo ponto para a parte locomotora, tá? Principalmente ali membros inferiores e cervical, ele vai super bem. E ele também regula o yang, ele limpa calor. Na deficiência de yin, pode ser que em algum momento comece a subir o yang de maneira exagerada e aí se transforme numa hiperatividade do yang do fígado, por exemplo. Numa situação como essa, o VB39 seria até mais interessante, tá? Temos o VG3, que é aquele apoio ao yang, mas lembre, nessa situação está sendo usado mais para a parte locomotora, lombar, membros inferiores. Lembra que tem uma deficiência do rim, né? Dor lombar o paciente acaba tendo aí. E temos aqui o baço 10 sendo utilizado por conta da questão de ser mar de sangue, que eu falei e tal. Discutível, mas enfim. Historicamente não tem muito apoio para essa proposta, mas vai lá, dá para usar. Aliás, nesse caso até dá, porque o baço 10 ele já foi citado para menstruação escassa. E a menstruação escassa pode ser por deficiência, né, de yin, deficiência de sangue. Então, ok, nesse caso ajudaria. Então, mais ali, como eu falei, do aquecedor inferior para baixo. No alto é que ele não tem muita ação. E os pontos Ashi, né? Os pontos locais, os pontos de dor aí. Perfeito, temos aí toda a combinação. E aí o que eu te diria, né? Nos quadros onde você tem frio, umidade, lembra da moxa. Nos quadros de deficiência, lembra que tem que tonificar. Nos quadros de excesso, lembra que tem que dispersar. Nos quadros mistos, onde a gente fala tem que fortalecer isso, tem que drenar aquilo, tem que dispersar isso, tem que limpar aquilo, então você vai ajustar entre tonificação e dispersão. Tranquilo? Bom, gente, qualquer dúvida é só utilizar os comentários. Nós finalizamos. Tá aí mais de 1h30 para falar sobre fibromialgia. Foi bem legal, foi bem interessante. Consegui terminar antes da meia-noite. Tranquilo. Como eu falei, qualquer dúvida, estamos aí, tá? Só falar. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deu um certo trabalhinho, mas foi bem gratificante gravar. Eu gostei. É isso, não tem muito mais o que falar, não. Eu quero dar uma dormidinha agora, pra ser sincero. Tem que falar aquelas coisas de YouTube, né? Então, se você gostou, deixa seu like, seu curtir aí. Para não perder novos vídeos, se inscreva no canal. Se você achou, nossa, isso aqui foi incrível, você pode mandar para alguém. E espero que ajude aí, né? Fibromialgia é uma coisa que costuma aparecer nos ambulatórios, dentro das clínicas particulares, então é legal, vai te ajudar a ter um norte bem interessante e seguindo diretrizes internacionais, ou seja, você vai estar bem amparado, vamos dizer assim, né? Então é isso daí, gente. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!